Obrigado a você que ainda não é parte dessa igreja, veio aqui cultuar conosco. Você é muito bem-vindo aqui. Nós esperamos que Deus fale ao seu coração, esteja falando com você nesse culto. E nós estamos louvando a Deus por muitas pessoas que estão chegando para essa comunidade de fé, pessoas que estão, algumas delas vindo de outras igrejas, ou pessoas aqui do nosso bairro, da nossa vizinhança, cujo coração tem sido movido pelo Senhor para unir-se a nós no grande desafio que nós temos nesse bairro. Esse bairro, como já temos falado, e vocês sabem disso, é o bairro que mais cresce na nossa região, aqui onde Deus nos plantou como igreja há 30 anos atrás. Por isso a Bíblia diz que a quem muito se dá, muito também se pede. Então Deus tem um projeto lindo que Ele quer continuar realizando através dessa igreja e você faz parte disso, com toda certeza. Obrigado a você que acompanha esse culto pela internet, estando distante de nós do ponto de vista geográfico, mas pode celebrar o mesmo Deus conosco nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ontem à tarde, as igrejas evangélicas aqui de Jardim Camburi, algumas do bairro de Fátima, haviam planejado uma passeata, indo aqui dessa região aqui, de onde ficam as unidades da Polícia Civil e da Guarda também Militar, até a praia e um culto de celebração na praia. Mas o tempo não permitiu que isso acontecesse, não tínhamos condições de fazê-lo. Seria absolutamente impossível usar os instrumentos, e mesmo que pudéssemos andar, e às vezes é bom andar na chuva, mas não tínhamos condições do ponto de vista de estrutura para fazer isso. Então vocês podem aguardar, a gente vai anunciar logo uma nova data em que faremos esse movimento aqui no bairro em defesa da família, Queridos, quero fazer a leitura de um texto da Bíblia, penso bem conhecido para muitos de vocês que estão aqui, Evangelho de Lucas. No capítulo 6, uma parábola, uma história contada por Jesus, que começa no verso 46. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46 até o verso 49. Mesmo assentados como vocês estão, eu quero então pedir que vocês acompanhem essa leitura que farei nos versos indicados. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a última parte desse capítulo, versos 46 a 49. Essas são palavras que foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo e foram registradas pelo escritor Lucas. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Verso 48. Jesus diz assim: essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa,
cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. Pôs o seu alicerce na rocha. Queridos, diversas vezes a Bíblia usa a figura de uma construção como símbolo de família, como símbolo de lar, como símbolo de casamento. Por exemplo, no Salmo 127, versículo 1, a gente conhece bastante aquela frase, onde o salmista diz: se o Senhor Deus não edificar a casa ou a família, não adianta nada o trabalho daqueles que estão tentando construí-la. No livro dos Provérbios, no capítulo 14, versículo 1, lá diz o seguinte: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a sua família, mas a mulher insensata a derruba com as suas próprias mãos. Esse texto que a gente leu é uma parábola contada por Jesus. Uma parábola que tem sido chamada a parábola dos dois construtores. Não existe aqui uma especificação a respeito de família nesse texto que a gente leu. Mas é não apenas perfeitamente possível fazer uma aplicação, como isso tem acontecido ao longo da história. Ou seja, a percepção de que esse texto tem ensinamentos para todos nós, como famílias. A gente vive uma época, e é bastante lugar comum dizer isso, em que muitas famílias estão sendo desestruturadas, estão sendo destruídas, estão sendo arruinadas. Por outro lado, nós temos que lembrar que também um alto percentual das famílias continua, permanece, mas com um baixíssimo nível de qualidade no relacionamento familiar. Todos nós somos testemunhas disso. Esse é um fato que está muito patente diante de todos nós. Há muitas famílias que estão sendo levadas pela tempestade, como essa parábola, como a casa que aqui é mencionada. A casa que nesse texto, ela foi construída sobre a terra. Aliás, a versão mais antiga fala sobre areia. Não tinha fundamento, não tinha base. Eu estou completamente seguro, amados, de que a nossa vida, a minha vida e a sua vida precisa ser construída sobre uma base sólida. E esta base é o Senhor Jesus. Não existe uma outra alternativa. Não existe uma outra ideia, uma outra proposta, uma outra filosofia, seja o que for, que possa substituir o alicerce para a vida bem-sucedida, se não for Jesus Cristo. Mas eu estou completamente seguro também de que isso é verdade em relação às famílias. A minha família, a sua família. O nosso lar, a nossa casa, a nossa família precisa ser edificada e construída sobre a rocha. Por isso, acho que quando a gente considera esse texto, essas duas visões precisam estar diante de nós. Por uma razão simples. Se a minha vida não está alicerçada sobre a rocha, dificilmente a minha família o será. Por isso, o que acontecerá, ou o que vir a acontecer na história da minha família, tem a ver com aquilo que acontece na história, na vida de cada pessoa que forma, que compõe a família.
A palavra de Deus ensina isso com muita clareza. E esse texto que está aqui na nossa frente, uma historinha tão simples, tão singela, ela tem alguns ensinos nessa direção que eu quero compartilhar. Na verdade, quero lembrá-los a respeito disso, porque não creio que vocês desconheçam, mas precisamos ser lembrados a respeito. Primeiramente, construir a família sobre a rocha, esse texto vai nos dizer que requer trabalho, requer investimento. A parábola que Jesus conta, ela usa o método chamado do contraste. Você pode olhar aí na sua Bíblia, 2 homens, eles têm o mesmo objetivo, que é fazer uma casa, mas eles têm atitudes completamente opostas, completamente diferentes. O versículo 49 descreve o homem que ele simplesmente assentou a sua casa sobre a superfície, a terra ou a areia, tanto faz. É o que está no versículo 49. Ele não se preocupou com o alicerce, ele não se preocupou com a fundação, ele não se preocupou com a base. A sua questão era fazer uma casa e fazer o mais rápido que pudesse, com o menor investimento que ele pudesse fazer. É o que a gente pode deduzir da descrição que o Senhor Jesus faz aqui. Versículo 48, então, aí a gente tem o contraste. Diz que o homem cavou bem fundo o solo para fazer a sua construção. Então, esse homem que cavou bem fundo, ele fez isso por quê? É lógico, porque ele estava preocupado com a solidez. Aquela pessoa que construiu sua casa sobre a terra, não estava preocupado com a solidez da sua construção. Ele procurou fazer da maneira mais fácil, que desse menos trabalho. Mas a Bíblia diz aqui, o Senhor Jesus diz que o outro homem, ele seguramente trabalhou bastante. Ele cavou fundo, é o que está escrito aqui. Ele teve trabalho duro, ele não foi precipitado, ele não foi imediatista na sua construção. Mas ele levou muito a sério aquilo. A gente precisa reconhecer que hoje, nos dias em que nós vivemos, há muita gente construindo família de qualquer jeito. De qualquer jeito, de qualquer maneira, sem preparo, sem saber exatamente aquele passo que está dando. Às vezes nós, pastores, recebemos candidatos a casamento que a gente fica abismado. Pessoas que após poucos meses de namoro, pessoas que ainda não chegaram nem a se conhecer, o mínimo para assumir um compromisso de viver juntos o resto da vida, nós vamos nos casar. Como assim? Há muitas pessoas fazendo isso hoje. Muitas pessoas que estão constituindo famílias de um modo inconsequente, até irresponsável, a gente precisa dizer. Estão construindo a sua família, o seu casamento sobre a terra, sobre a areia. Quando virem as tempestades, não vai resistir, e é o que acontece tantas vezes. Pessoas que querem uma família feliz, equilibrada, saudável, precisam estar dispostas a pagar o preço. Não é de graça, não. Não é de graça. Precisam estar dispostas a investir primeiramente em oração. A Bíblia tem uma série de exemplos de casamentos que foram decididos no céu primeiro, para depois serem decididos na terra. É isso que precisa acontecer.
Casamento é uma questão de oração, é uma questão de joelhos flexíveis para clamar pela misericórdia de Deus. E Deus, é isso que eu vou fazer. Eu estou para tomar uma decisão que vai implicar o resto da minha vida. É isso mesmo, essa é efetivamente a pessoa. E vou mais além. Quando a questão se parece ainda um tanto embaraçosa, é preciso pagar o preço do jejum. Qual é a ideia que nós temos do jejum, queridos? Qual é a ideia do jejum? Jejum não é uma dieta alimentar. Jejum não é porque eu quero perder alguns quilinhos. Não. O jejum bíblico é uma prostração diante de Deus. É uma entrega diante de Deus. Eu estou aqui e eu vou continuar clamando, e eu vou continuar pedindo, e eu vou continuar implorando. E ouvir a voz do Senhor nesse momento é mais importante para mim do que um prato de comida. Eu preciso desesperadamente de ouvir a voz do Senhor. É preciso estar disposto a pagar o preço do amor, como a Bíblia ensina. A gente leu esse texto de 1 Coríntios 13 ainda há pouco. Essa é uma poesia lindíssima, não é? Mas que tantas vezes ela passa batida pela gente. O significado do amor, como ele ali aparece. Precisamos estar dispostos, muitas vezes, ao sacrifício. Sim, a gente precisa lembrar que família, uma família feliz, uma família abençoada, não é só festa, não, gente. Tem muitas lágrimas, tem muito abrir mão de, muito sacrifício, tantas vezes. Isso significa cavar fundo, investir, como esse homem fez aqui, o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele estava disposto a pagar o preço, e ele realmente pagou. Então, a pergunta que a gente precisa fazer, eu acho que é importante a gente fazer, e você pode fazer essa avaliação. O quanto você está investindo na sua família? Falo isso porque há muitas pessoas que investem em tudo, menos na família. Investem nos amigos, investe no carro, investe na carreira, investe em tanta coisa. Mas se fizer uma avaliação bem pormenorizada, não está investindo na família. Ou está investindo muito pouco na família. E por isso não é de se estranhar que com esse investimento, às vezes medíocre, naquilo que é mais estratégico, porque se uma pessoa não está bem na sua família, dificilmente ela estará bem em outras áreas da sua vida. E essa área, tantas vezes, ela fica relegada a um segundo plano. Então, o quanto você está investindo na sua família, no seu relacionamento familiar? Investindo do seu tempo, das suas preocupações, do seu cuidado, do seu amor, do seu carinho, do seu dinheiro também. Quanto você está investindo na sua família? O homem do verso 49 aqui, ele não pensou nisso. Ele queria resolver logo as coisas, fez logo a sua construção, fez logo a sua casa e pronto. Ele não quis cavar. Mas a família construída sobre a rocha, ela vai exigir, vai requerer trabalho, investimento. E todo jovem, toda menina que está pensando em casar precisa saber disso. Precisa saber disso. E talvez você possa ajudar. Segundo lugar, famílias construídas sobre a rocha, então, elas resistem nas tempestades. As tempestades vêm, elas passam e a família permanece. O texto, como é óbvio, ele apresenta então um outro contraste, um segundo contraste. O homem que construiu a casa na terra, está claro aí no seu texto, ele viu a sua construção ruir quando chegou a tempestade. A falta de alicerce, a falta de base,
ela só foi percebida quando veio a tempestade. Quando a tempestade chegou. Então, essa falta de alicerce se tornou evidente para todos. Então, queridos, a gente aprende também aqui isso. Muitas vezes uma família, parece que tudo está bem. Parece que as coisas vão caminhando bem, porque não houve ainda tempestade, ainda não houve prova. Mas quando vem a tempestade, a fragilidade se revela, ela se mostra, se não existe a base. O homem do versículo 48, ele cavou fundo até a rocha. A sua casa não caiu, a sua casa foi aprovada no teste, porque tinha base. As circunstâncias que essas duas construções enfrentam, a gente pode pensar que foram iguais, mas os resultados foram tão diferentes. A mesma chuva, a mesma tempestade, a mesma enchente que se abateu sobre uma casa, se abateu também sobre a outra. Mas o que aconteceu com elas foi completamente diferente. O segredo, claro, óbvio, o alicerce. O construtor prudente, que Jesus menciona nesse texto, quando ele estava construindo, ele não ignorou os riscos. Os riscos. É de se imaginar que ele pensou: eu vou demorar um pouco mais a fazer a minha construção, mas eu vou fazer base, porque amanhã ou depois pode vir a tempestade, então eu preciso que a minha casa esteja bem construída. Ele não foi imediatista, como eu já mencionei. Ele não ignorou os riscos, ele pensou no futuro. E hoje, queridos, nesse tempo que a gente vive, as famílias são tremendamente desafiadas. Tremendamente. Há uma conjunção de fatores hoje. Fatores que atentam contra a família. Eles estão aí. Não é uma questão de escolha sua. Não é uma questão. Esses fatores estão aí. Quer dizer, a tempestade vem independente de você. O que depende de você é ter alicerce. Mas você não controla a tempestade. Você não controla as intempéries. Você não controla os desafios a que a sua família será submetida. Há desafios, há lutas. E então, a casa que tinha alicerce, tinha base, ela não desmoronou. Pergunta: como é que a sua família enfrenta as tempestades? Sua família está preparada para enfrentar as tempestades, as enchentes? Você acha que a sua família passaria no teste? Terceiro lugar, a rocha que dá solidez a uma família é a palavra de Deus. Jesus começa o texto falando sobre isso. Jesus começa falando sobre isso. O verso 46, Jesus fala assim: por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem aquilo que eu digo? Por que é que vocês não fazem aquilo que eu digo para vocês? E ele, no verso 47, fala assim: eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem, ouve a minha mensagem e é obediente a ela. E aí Jesus conta a história. Então, a gente percebe que, para Jesus, essa é a base. Esse é o fundamento. Queridos, Deus foi quem criou a família. A gente não tem nenhuma dúvida sobre isso, não é? Amém. Nenhuma dúvida. Deus criou a família. Deus estabeleceu a família. E Deus não estabeleceu a família para ser um entrave na vida de ninguém não, gente. Porque Deus não faz isso. Deus estabeleceu a família para ser bênção. Esse é o propósito original de Deus. Por isso é que, ao criar a família,
Deus estabeleceu também alguns princípios, algumas diretrizes que precisam ser observadas para que a família funcione. E o que Jesus está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: é preciso, é necessário observar as diretrizes de Deus. O que aconteceu nessa história aqui, aquele homem que fez a sua casa sobre a terra, ele simplesmente ignorou diretrizes básicas, não? Básicas. Porque qualquer um de nós aqui, a gente não precisa ser engenheiro civil, arquiteto, nem construtor, para saber que você vai fazer uma construção, você não vai colocar, você tem que arranjar um jeito dela ter firmeza. Questão minimamente elementar, mas ele ignorou. E o pior é que tantas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente ignora diretrizes elementares de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Jesus contou essa história a partir dessa questão que ele confronta os seus ouvintes daquela época. Há princípios de Deus para o sucesso do casamento, para o sucesso da família. Eles estão aí, estão bem na nossa frente. A questão é o que nós fazemos com essas diretrizes. O que é que nós fazemos? Você já viu que um casal geralmente faz quando está caminhando para um casamento? Marca a data do casamento, e hoje há tantas consultorias sobre isso, né? Então, primeiro começa assim, 1 ano antes do casamento, lá no 12º mês antes do casamento, cuida disso, faz aquilo, resolve aquilo, telefona para lá, resolve isso. Aí vai diminuindo, 11 meses para o casamento, agora você tem que fazer isso, cuidar daquilo. E então, não é incomum você encontrar casais, não é? E às vezes a família também, que está estressada, correndo muito, porque tem tanta coisa para resolver. Tem que contratar o pessoal da fotografia, do cerimonial, tem que pensar na ordem do culto da cerimônia, tem que planejar os detalhes da festa, tem que ver as questões da roupa, tem que ver a casa ou o apartamento onde vão residir, tem que ver direitinho a lista dos convidados. E os princípios da palavra de Deus. Qual é o casal que está planejando o casamento, vendo todas essas coisas que eu mencionei? Isso é lindo, isso é muito legal. Aliás, os noivos, a gente, né, nós que somos pastores, às vezes é muito gratificante acompanhar esse tempo. E toda aquela euforia, todo aquele entusiasmo, sabe? É muito legal, aquela expectativa toda. Mas a questão é, e as diretrizes da palavra de Deus para o casamento? Quanto tempo esse casal está gastando para dizer, gente, olha só querida, olha só meu amor, vamos olhar o que a Bíblia fala sobre o casamento. Nós estamos há 6 meses de dar esse passo fundamental nas nossas vidas. Vamos aprender, nós precisamos saber quais são os princípios de Deus, as diretrizes de Deus para o casamento. Infelizmente, a gente tem que dizer que na maioria das vezes não há essa preocupação. Preocupa-se com tantas coisas, mas não em buscar as diretrizes de Deus. E depois do casamento, não é? Aí a vida prossegue, aí chega a época em que os filhos vão nascendo, também é sempre um momento tão especial. E aí? E as diretrizes de Deus? Porque Deus estabeleceu diretrizes, Ele criou e Ele estabeleceu diretrizes, orientações claras a respeito do casamento. Quantas pessoas realmente estão preocupadas em receber a bênção de Deus no seu casamento? Por isso não é de admirar que alguns desses casamentos duram tão pouco. Meses. Porque o alicerce da palavra de Deus, a base da palavra de Deus, ela foi ignorada, ou ela continua sendo ignorada. No dia a dia da família,
esses princípios precisam continuar sendo considerados. Considerados. Quando você tem um problema, quando você tem um desafio, você tem uma dificuldade, a primeira coisa a fazer é procurar o autor do casamento e dizer: o que eu faço agora? Qual é a orientação do Senhor a respeito desse assunto? Qual é a orientação? Queridos, há uma história na Bíblia que ajuda muito a gente em relação a isso. A história, quando Abraão saiu do lugar onde ele vivia, e Deus falou com ele: olha, você vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi seguindo, e ele foi tendo a direção de Deus, e ele foi seguindo. Quando Abraão chegou em Canaã, conforme Gênesis 12, lá havia uma fome muito grande, não havia suprimento, nem para as pessoas, nem para os animais. E é muito curioso você observar que naquele momento, Abraão não parou e disse: Deus, eu vim aqui porque o Senhor mandou. Estou aqui porque o Senhor me trouxe. O que eu faço agora? Aqui não tem comida, nem para as pessoas, nem para os animais. Abraão não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele pensou: o que faço? Ah, sim, o Egito, o delta do Nilo, lá tem fartura. Pessoal, vamos viajar, vamos seguir viagem. E foi para o Egito. E você conhece a história. Um tempo totalmente perdido, anos perdidos. Porque primeiro ele teve que fazer um acordo indigno com a esposa, dizendo: quando chegar lá, você é muito bonita, vão evidentemente me matar para eu ficar com você. Então, você fala. Então você vai dizer que você é minha irmã. Isso expôs a Sara, né? Não precisa de detalhes sobre o fato, a gente conhece. E parece que ele estava se sentindo até bastante confortável lá, porque Deus precisou mexer nas coisas lá no palácio, e daí o faraó descobriu que aquilo era uma mentira, que na verdade Sara era a esposa. O faraó chama e diz: cara, por que você mentiu? Você mentiu. E aí então, o faraó mandou ele embora de volta. E ele levou uma escrava chamada Agar, com quem mais tarde ele teve um relacionamento sexual e nasceu Ismael. E Ismael, você sabe, tornou-se o pai das nações árabes. E depois nasceu Isaac, que era o filho da promessa, naquele caso, que se tornou o pai da nação judaica. E a briga continua até hoje. Você percebe o que é um homem, uma pessoa fora da vontade de Deus? Uma decisão sem ouvir Deus. Sem ouvir Deus. É o que ele tinha que ter feito. Deus, o Senhor me mandou aqui. Eu estou certo disso. O que eu faço agora? Eu tenho certeza, e você também, que Deus ia dar uma orientação para ele. Deus fez cair maná no deserto durante 40 anos. Não podia fazer cair um manazinho para ele ali? Claro que podia fazer, ou como Deus quisesse fazer a solução. Jovem, você está aqui ou está me ouvindo nessa manhã. Não construa sua casa sem ouvir Deus. E você, marido, esposa, filhos, escutem Deus para tomar as decisões. Ouçam Deus para tomar as decisões. As diretrizes da palavra de Deus constituem ali a base, o alicerce. Mas eu quero terminar essa palavra mostrando para vocês algumas questões, algumas causas para o fracasso das famílias. Eu estou consciente que pode ser que você não concorde com uma ou outra dessas, não tem problema. Eu só fiz uma lista porque eu acho que isso para nós é uma advertência e é muito importante que a gente esteja atento a isso. Causas do fracasso das famílias. Primeiro, abandono da oração, abandono da Bíblia e abandono do culto em família. Segunda causa, avanço do secularismo, ou seja, o materialismo, a prioridade das coisas materiais,
O consumismo, o importante é ter, consumir, e o hedonismo, que é a filosofia do prazer, a busca do prazer a qualquer preço. Terceira causa, comunicação superficial, que agora é virtual. Marido mandando o WhatsApp para a esposa, ele está na sala e ela está no quarto. É mais fácil do que levantar da poltrona, não é? Está ali, passou o dedinho aqui, tal, já foi a mensagem. Mas não tem olho no olho. Não tem. E não é só marido e esposa, né? Filhos também. Então, a comunicação, ela tem se tornado muito superficial. Muito superficial. Acho que você conhece a história daquela menina, aquela criança que o pai lia histórias bíblicas para ela, antes dela dormir. E aquilo passou a ser uma exigência, uma demanda, né? Ele sempre lia a história bíblica antes dela dormir. E o pai foi ficando muito ocupado com as coisas para fazer, então ele arranjou uma gravação, isso há tempos, né? De uma fita que podia reproduzir histórias. Então ele um dia foi para a filha, falou: filhinha, olha só, papai tem sempre contado historinhas para você dormir, mas papai descobriu um jeito que é mais fácil de fazer, até porque você liga quando você quer, você desliga quando você quer. Então olha só, ligou para ela, olha só, tá vendo? Escuta, olha a historinha aí. E a menina ficou radiante, naturalmente, com aquela novidade, né, e tudo mais, e o pai muito mais radiante. Opa, agora eu tenho mais tempo. E ele checou, ela estava fazendo isso, mas alguns dias depois, a filha voltou para ele e falou assim: pai, você conta a história para mim hoje? Ele disse: vai, filha, mas você tem lá o gravador, isso não está funcionando não? Ela falou assim: tá, só que eu não posso deitar no colo dele. Não era a história, era a presença, era estar junto, era o alisar os cabelos, era dizer eu te amo. Não era a história. A comunicação hoje, ela tem sido extremamente superficial. Fala-se sobre política, economia, questões do trabalho e tudo mais. Mas e os sentimentos? E a necessidade de falar: eu não estou legal, eu não estou bem, ou eu estou muito, muito bem. Outra causa para o fracasso, a influência dos meios de comunicação. Muito forte hoje a influência dos meios de comunicação, porque hoje televisão, internet, tanta coisa, né? Tanta coisa. Uma influência muito forte, a maioria das vezes a influência é negativa. A quinta causa, os baixos padrões de moralidade da sociedade contemporânea. Permissividade, ou seja, vale qualquer coisa, vale tudo. Infidelidade, pornografia. Sexta causa, perda dos valores absolutos, ou seja, tudo é questionável, tudo, não tem aquela coisa assim que isso é certo, isso é errado. Não, depende muito e tal, não sei o quê. Então, a perda dos valores absolutos, as pessoas ficam desorientadas. O estresse da vida contemporânea, hoje o estresse marca a vida de tanta gente. As facilidades e incentivos para o divórcio, né? Houve uma época que o divórcio um processo de divórcio era uma luta enorme, muito tempo. Hoje em dia, resolve-se rapidamente, muito rápido. Desentendimentos na área financeira. Questões que têm a ver com dinheiro. Casal briga tendo muito ou tendo pouco, porque não há entendimento. Desajustamento sexual. E essa é uma questão que, boa parte das vezes, ela fica camuflada, por uma razão simples, porque as pessoas têm vergonha de falar. Tem vergonha de dizer que procurou um sexólogo ou um profissional, porque está com problemas nessa área. Então, porque é uma área que as pessoas se protegem, é uma área que acaba colocando as pessoas em altíssima vulnerabilidade. Casais que passam 2 anos sem intimidade física.
Eu acho que há situações em que isso pode ocorrer, isso pode acontecer, mas dentro de um entendimento entre eles. Por quê? Porque a sexualidade é uma expressão humana, faz parte da vida das pessoas. Quem não tem sexo são os anjos, mas os homens e mulheres têm. E daí? Casais que às vezes enfrentam esse problema e tocam a vida como se não fosse problema. Um dia a tempestade vem e encontra a família fragilizada, encontra o relacionamento fragilizado. Conflitos não resolvidos, questões que não foram resolvidas, elas vão ficando, vão se acumulando, e também feridas não tratadas. Feridas não tratadas. Houve uma ofensa, alguma coisa que gerou mágoa, gerou ressentimento e não se tratou. Então aquilo permanece. Como reagir para virar esse jogo? Algumas ideias. Primeiro, arrepender, confessar o pecado e mudar de atitude. Arrependimento, lágrimas sem mudança, não adianta nada. É preciso arrepender, confessar o pecado a Deus, e muitas vezes um para o outro, e mudar de atitude. Tomar uma outra direção. Número 2, buscar a presença de Deus, a sua palavra e a sua misericórdia. Porque a presença de Deus em si, a gente precisa dizer, é tudo. Presença de Deus, palavra de Deus, e a misericórdia de Deus. Permitir o enchimento contínuo do Espírito Santo. Se tiver um tempinho depois, lê o texto do pastor Billy Graham no boletim de hoje. Porque, gente, essa é a questão para nós. Nós temos o Espírito Santo, uma vez que nós já nos convertemos a Deus, mas e o enchimento? Você sabe o que acontece com uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não é que ela sai por aí subindo pelas paredes, não. Pode até ser. Mas Gálatas 5:22, ela está cheia de amor, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de bondade, cheia de delicadeza, cheia de paciência, cheia de humildade, cheia de fidelidade, cheia de domínio próprio. E você acha que uma família onde as pessoas estão cheias de tudo isso vai desmoronar? Eu acho impossível. Mas de onde vem isso? Espírito Santo de Deus. Isso é tudo que Deus quer para nós, que nós sejamos cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Outra atitude, resistir aos ataques de Satanás. A Bíblia fala isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Não facilita, não brinca, não dê espaço. Ajustar o estilo de vida aos propósitos de Deus. Alguns de nós precisam rever o estilo de vida. Sua agenda, o que é prioridade para você. Número 6, restabelecer os valores absolutos. Ou seja, isso é certo na família. Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. De acordo com a palavra. Reafirmar a integridade da família. Essa compreensão de que a família é um projeto de Deus. Sua integridade precisa ser mantida. Identificar e tratar os conflitos e feridas. Número 9, resolver as questões de finanças e de sexualidade. E número 10, gente, procurar ajuda antes que seja tarde demais. Essa é uma das coisas dolorosas para os pastores. É quando alguém vem com um problema de família e você ouve e você percebe nitidamente. Devia ter vindo mais cedo. Precisava ter vindo mais cedo. Porque ainda daria tempo. Ainda daria tempo. Mas agora as coisas chegaram num ponto entre o casal, dentro daquela família. O milagre pode acontecer, porque Deus faz milagres. Mas, queridos, você olha o cenário. Então, está com problema? Peça a ajuda de Deus. E busque a orientação de Deus. Pergunte a Deus, quem é que o Senhor vai usar para me ajudar? É o líder da minha célula? É o meu parceiro, companheiro de discipulado? É
é um dos pastores da igreja, é um profissional que pode me ajudar. Busque ajuda enquanto há tempo. Eu não sei como é que está a sua família hoje. Realmente não sei. Não sei se lá embaixo da sua família existe um alicerce, uma base. De modo que, vindo a tempestade, seja qual for a sua intensidade, sua família vai permanecer. Às vezes pode passar susto, pode passar medo, isso é normal. O tempo pode fechar de tal maneira que realmente se fique um tanto apavorado. Mas você sabe que tem uma base lá embaixo. É como o homem daquela casa sobre a rocha. Ele sabia que lá tinha uma base, o alicerce estava lá. E ele não podia se mover. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar uma melodia para a gente orar e terminar esse culto. E a gente, claro, fala isso com muito temor diante de Deus, queridos. Muito temor diante de Deus. Porque, sabem, eu lembro daquela palavra que o Senhor Jesus falou para Pedro. O Senhor Jesus falou: Pedro, o diabo pediu para cirandar você. E o diabo hoje está cirandando as famílias. Cirandando. Cirandando. Sabe o que é cirandar? Está andando no meio, em volta. Ele está por ali. Ele está olhando, tentando encontrar o momento de dar o bote. Aí Jesus falou assim: mas Pedro, eu orei por você. Esse é o antídoto. Esse é o antídoto. Mas Jesus, além de orar, e eu sei, não é? Além de ser o intercessor diante de Deus pela sua família, porque a Bíblia fala isso, Jesus é o nosso intercessor. Graças a Deus, nós temos alguém que nesse momento está falando com o Pai a seu respeito. Jesus está fazendo isso. Ele está intercedendo por você. Ele está intercedendo pela sua família. Isso é maravilhoso. Mas vamos lembrar que Jesus quer que a gente siga as diretrizes. As diretrizes, as orientações. Vamos cantar. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer Eu vou pedir a vocês, meninos, para continuarem cantando essa melodia. Vocês podem assentar. E eu quero falar para você agora o seguinte.
Tudo começa com a decisão sua. Sua decisão. Sua decisão. A sua família não será diferente daquilo que você é. Da pessoa que você é. Da maneira como você se relaciona com Deus. Então, pode ser que você veio aqui, está aqui nesta manhã, mas você precisa, o que você mais precisa é fazer uma entrega da sua vida a Jesus. Entregar a sua vida a Jesus. Muitos de nós aqui fizemos isso um dia. Isso não é um ritual, é porque a Bíblia fala claramente, Jesus diz, eu estou à porta e bato, a porta do seu coração. Se você abrir a porta, eu entrarei na sua vida. Jesus fala isso e eu creio que é isso que acontece. Então você reconhece nesta manhã que você precisa de Jesus na sua vida. E você quer fazer uma decisão pública sobre isso. Você está dizendo, pastor, nesta manhã eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer. Se alguém que está dizendo isso, eu quero que você levante uma das suas mãos onde você estiver. Em nome de Jesus. Erga o seu braço bem alto. Se você está dizendo, eu quero, nesta manhã, eu quero. Deus abençoe você. Posso ver vocês ali atrás. Mantenha suas mãos levantadas, só por um instantinho. Alguém mais? Você está dizendo, graças a Deus, Deus te abençoe. Mantenha a sua mão para cima. Alguém mais? Levante a sua mão. Alguma outra pessoa? Você está dizendo, pastor, eu quero nesta manhã entregar a minha vida a Jesus. Eu reconheço que esse é o passo mais importante que eu preciso dar, eu tenho que dar esse passo. E eu creio que quando eu fizer isso, as coisas vão começar a mudar. Há mais alguém? Levante a sua mão. Você está falando, pastor, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus na minha vida. Há mais alguém? Então, eu quero orar com vocês. Eu vou pedir a vocês um favorzinho agora, para você fazer um favorzinho para mim. Você está com a sua mão levantada? Vocês também. Quero orar com vocês agora. Preciso que vocês deixem seu lugar e venham aqui à frente. É um momento rapidinho, vocês podem deixar e vir. Podem vir sem nenhum constrangimento. Isso para nós é uma coisa bastante natural aqui. Isso acontece em praticamente todos os nossos cultos. Isso é bastante comum para a gente. Então vem agora. Pode deixar o seu lugar e vir. Se você não levantou a sua mão, mas você compreende que essa é a sua maior necessidade hoje, nesse momento. Você não está completamente seguro que Jesus Cristo já está presente na sua vida. Já faz parte da sua vida. Então esta é a hora. Não perca tempo. Não, vem agora, pode vir. E você vai experimentar o melhor de Deus para você. Pode vir. Então nós vamos agora fazer o seguinte. As meninas vão cantar. E você, que já é um servo de Jesus, uma serva de Jesus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você está passando por um tempo, diria, difícil. Sua família está enfrentando uma tempestade. Ou isso está acontecendo lá dentro do seu coração. Você vai dizer, pastor, está ruim. Pode ser até que não tem nenhuma crise assim, de a família está desmoronando. Mas você está pensando na sua família e dizendo, será que é isso que Deus quer para a minha família? Por que a minha família não tem a qualidade que Deus planejou? Eu quero orar por você para Deus fazer isso na sua vida. Então, a gente vai cantar e você deixa seu lugar e vem. Pode deixar o seu lugar e vir aqui. Tome esse lugar aqui na frente da bancada do coro. Pode vir agora. De Deus, você em sua casa, deixe Jesus ser o rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar.
pode se levantar. Obrigado, Deus, por esta manhã tão especial na vida de cada um de nós. Nós que viemos aqui na tua casa para celebrar o teu nome, que nós reconhecemos que não existe outro Deus no céu, na terra, em nenhum outro lugar. Tu és o nosso Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso, o Deus que nos ama, o Deus que olha para nós como a menina dos olhos, como lemos hoje na tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela manifestação da tua misericórdia que a gente experimenta todos os dias. Obrigado, Deus, pela ideia e a iniciativa do Senhor de constituir a família. Nós te louvamos, Deus, porque este é o propósito do Senhor, porque esse é o ideal do Senhor, e o Senhor está zelando pela família ao longo de todo esse tempo. O Senhor continua olhando com graça para as famílias, o Senhor continua olhando com misericórdia para as famílias, o Senhor continua com o coração voltado para as famílias, desejoso de restaurar a harmonia, restaurar a paz, trazer cura para as feridas, para os machucados, para as mágoas, trazer um tempo novo de restauração. Obrigado, Deus, porque o teu coração é assim. Obrigado, Deus, porque esse é o desejo do Senhor. E agora, Deus, obrigado por esta palavra da Escritura, essa parábola tão singela que Jesus contou. Mas Deus, quanta coisa Ele ensina para nós nesse tempo, quanta coisa. E Deus, nós queremos ter uma família construída sobre a rocha, nós queremos pagar o preço que for necessário, mas nós vamos cavar fundo, e vamos cavar um pouco mais, e vamos cavar um pouco mais, e ainda um pouco mais, mas nós queremos chegar na rocha. Nós queremos que a nossa vida e a nossa família seja alicerçada sobre a rocha, sobre os princípios da tua palavra. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, para que isso aconteça. Deus, obrigado por essas pessoas que estão confessando Jesus nesta manhã, que estão aqui dizendo que elas querem Jesus. Ó Deus, a tua palavra diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. A palavra do Senhor diz que em ti nós encontramos a satisfação das nossas necessidades. O Senhor é tudo para nós, tudo que nós precisamos está no Senhor. Então, Deus, agora, em nome de Jesus, confirma essa decisão ali no coração de cada uma das tuas filhas. Confirma, Deus, e Pai, começa a escrever um novo capítulo na história da vida delas. Começa um novo tempo, Senhor, um tempo de alegria, um tempo de realização, um tempo de vitória sobre as dificuldades, sobre as lutas. E Deus, eu agora quero falar sobre meus irmãos e irmãs que estão aqui. Deus, são teus filhos, Senhor, enfrentam os mesmos desafios que eu enfrento, que todos nós enfrentamos, mas estão aqui nesta manhã dizendo: olha para nós, Senhor, olha para nós, Senhor, alcança-nos com o teu olhar, e vem, ó Deus, trazer a cura do Senhor para a nossa família. Ó Deus, tu sabes o que está no coração de cada uma dessas pessoas queridas. Tu sabes, Deus, se existe mágoa, se existe ressentimento. Ó Deus, se há nesse momento uma situação de instabilidade no casamento, seja qual for o motivo, ó Deus, traz cura nesta manhã, Senhor. Traz restauração, Senhor. E permita, ó Deus, que haja um novo pacto, que haja uma nova aliança para os casais, que haja uma nova disposição de coração, Senhor, para investir na família, para investir e para construir com base no alicerce da tua palavra. Ó Deus, traz honra para o teu nome através da vida dessas pessoas. Revela, Deus, o teu amor, revela, Deus, o teu cuidado, revela, Deus, a tua provisão naquilo que o Senhor vai fazer nessas pessoas e nessas famílias, de modo que seus vizinhos, familiares, amigos possam ver que o Senhor é quem faz diferença, é o Senhor quem faz. Então, Deus, honra o teu nome e cumpra, ó Deus, as tuas promessas para aqueles que têm um coração quebrantado, como teus filhos estão fazendo aqui nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deixa eu dar uma palavrinha para vocês que estão aqui na frente. Eu preciso que vocês me deem um minutinho, é uma coisa muito rapidinha. Por essa porta aqui, a Ângela vai conduzir vocês. Você ter pelo menos seu nome, um telefone, a gente não quer perder vocês de vista. Tá bom? Por favor, sigam ali. Obrigado, gente, por terem estado aqui. Deus abençoe vocês. Tenham uma tarde de vitórias.